Ainda no profeta Isaías, mas agora bem lá para frente, no capítulo 44, vamos fazer a leitura dos primeiros 8 versículos e vamos usá-lo durante a nossa pregação dessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Israel, servo meu, ó Jacó, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir? Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Agora vamos, para quem está com as 3 formas de unidade em mãos, vamos ao Catecismo de Heidelberg, no domingo 8. Vamos ouvir o ensino do Catecismo no domingo 8, a respeito da doutrina da Trindade. Está na página 67. Pergunta e resposta 24. Como se dividem esses artigos? Em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira parte nos ensina sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Pergunta e resposta 25. Visto que só existe um único Deus, por que é que você fala em 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Nós vamos ainda cantar o hino 122, as estrofes 1, 2 e 3, e após a pregação nós retornaremos para concluir esse cântico. Não me recordo se já cantamos aqui, se a congregação já conhece. Página 92 do Inário, hino 122. Quem é esse estranho infante de tão nobre geração, verdadeiro descendente de Davi e de Abraão? É de Deus o Filho eterno, que dos altos céus baixou. Ele é o Verbo
feito carne, que entre os homens habitou. Quem é esse perseguido por demônio e homens vis? Quem é esse que é bendito pelos lábios infantes? É o Senhor o desejado, que em Judeia apareceu. É o Messias prometido, que de glória a terra encheu. Quem é esse que aos enfermos a saúde restaurou? Aos aflitos deu alento e aos famintos saciou. É o Cristo, a fonte régia, que confere todo o bem, com perfeita providência, toda a criação mantém. Retornaremos ao final com esse cântico. Agora vamos voltar ao texto de Isaías 44. Vamos relê-lo, mas eu vou focar especialmente nos versículos 6 e 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Vamos orar e vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nós suplicamos o Teu favor e graça mais uma vez e louvamos pela presença do Teu povo aqui e também pelas igrejas de Cristo que estão se reunindo nessa manhã de domingo, o primeiro dia da semana, um dia que nós recebemos para dedicá-lo ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Eduardo e irmã Manu, que estão aqui. Eles ontem amanheceram muito doentes e não estavam prevendo vir ao culto dessa manhã, mas o Senhor é bom e concedeu ao nosso irmão uma boa recuperação.
de modo que podemos vê-lo aqui conosco. Também aos visitantes que estão entre nós, que o Senhor possa conceder também a eles a graça de ouvir a voz do nosso Redentor, por meio da pregação que expõe a Tua palavra, que nos foi lida aos ouvidos e que suplicamos possa ser dirigida pelo Espírito Santo ao mais interior do nosso coração, gerando temor em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós estamos usando o Catecismo de Heidelberg nos domingos pela manhã para nos instruir nas principais doutrinas da Palavra de Deus que são necessárias para o nosso bom entendimento, especialmente no que diz respeito à fé que nós confessamos. Se vocês notaram, o domingo 8, o que ele faz é dividir o credo apostólico em 3 partes. Então, lemos na pergunta e resposta 24. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira parte nos ensina sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Essa é a divisão básica do credo apostólico que todos devem reconhecer e ter em mente. O plano da salvação é contado por meio da obra que cada pessoa da Trindade está realizando. Mas o credo também nos fornece não apenas uma divisão, uma estrutura, mas nos fornece um conteúdo para a verdadeira fé que nós confessamos. Vimos isso, essa definição de fé no domingo passado, e a apresentação do credo como o resumo do conteúdo da fé que nós confessamos. Então, nós vamos, daqui por diante, usar o credo para explicar mais sobre essa fé que é definida na pergunta e resposta 21 do domingo 7. Basicamente, o que a definição de fé faz para nós é mostrar que há um aspecto de confiança nessa fé, mas há também um aspecto de conteúdo. Existem 2 expressões em latim que são usadas para demonstrar essa distinção: fides qua, falando sobre a confiança, e o fides quae, mostrando que essa confiança está fundamentada em alguma coisa. Estou falando sobre o conteúdo. Então, na definição de fé que o Catecismo já deu no domingo 7, na pergunta e resposta 21, nos ofereceu o Catecismo uma definição geral de fé, que envolve tanto o conteúdo que o Catecismo mostra, é a palavra de Deus, é o conteúdo da nossa fé. O que o credo apostólico faz é só resumir e organizar esse conteúdo, mas também fala da confiança de que a salvação é pessoal, é aplicado pessoalmente e recebido pessoalmente pela fé, como também a confiança de que a salvação é pela graça, somente pelos méritos de Cristo, somente pela obra que o Espírito Santo opera no coração. Então, isso deixa de fora, como nós teremos oportunidade de ver em outras pregações, qualquer atuação primária do pecador. O pecador vai responder com fé a esta obra primária do Espírito Santo no nosso coração. Então, no credo apostólico, essa definição de fé, que é geral e ela se aplica a todas as áreas da nossa vida, mas ela está sendo empregada para explicar principalmente o aspecto da salvação. Então, como a obra da salvação se processa, como nós cremos que isso acontece. Então, o credo aplica o conceito da verdadeira fé sobre a explicação da nossa salvação. Então, nesse sentido, nós devemos crer como o credo apostólico está nos apresentando aqui, nessa divisão. Devemos crer que Deus, o Pai, nos criou e que nós nos precipitamos em pecado. Devemos crer que o Filho de Deus realizou na cruz a obra redentora depois que nós nos precipitamos em pecado. E que o Espírito Santo aplica o resultado da obra redentora de Cristo na cruz no coração de pecadores, salvando esses pecadores
da condenação por causa dos seus pecados. Então, nós veremos sobre esses aspectos nos próximos domingos, expondo a obra da Trindade Santíssima na salvação de pecadores. Mas por que nós estamos falando sobre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo? Nós não acabamos de ler em Isaías 44 que só existe um Deus? Podemos ler sobre esse absolutismo de Deus em várias outras passagens do Antigo Testamento. No próprio texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nós já lemos o Senhor dizendo que só existe um Senhor. Então, no primeiro mandamento nos ordena que nós não devemos ter outro Deus além do Senhor. Mas em Deuteronômio, capítulo 6, que é um texto bem importante e bem pontual na exposição dessa doutrina, nós lemos particularmente no versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, se nós estamos lendo em várias passagens, não apenas do Antigo Testamento, mas veremos até do Novo Testamento, que Deus, ele é um só, único Senhor, por que então nós continuamos falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Alguns acusam os cristãos de terem criado a doutrina da Trindade para justificar a sua crença mística na divindade de Jesus e do Espírito Santo, tendo colocado Jesus e o Espírito Santo ao lado de Deus, o Pai. Então devemos ter cuidado até com essa pergunta: por que nós estamos falando em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se só existe um Deus? Porque essa premissa é falsa, embora aparentemente ela pareça verdadeira. Se só existe um Deus, como eu posso falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Quem usa essa premissa geralmente são os inimigos da fé cristã, que odeiam a doutrina da Trindade e que, por causa disso, acusam os cristãos e até muitas vezes estão perseguindo o cristão sobre a acusação de os cristãos estarem adorando falsos deuses. Pensem, por exemplo, no que o islamismo faz em nome de Alá e contra a pessoa de Jesus Cristo. Essa premissa, ela é duplamente falsa. A premissa de que se só existe um Deus, como nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeiro, essa premissa é falsa, porque ela nos acusa de estarmos tratando Jesus e o Espírito Santo como Deus, supondo que eles não são. Então essa premissa só seria verdadeira se eles de fato não fossem. Segundo, essa premissa é falsa porque nos acusa de afirmar que a Escritura ensina que Jesus e o Espírito Santo são igualmente Deus, supondo que as Escrituras não ensinam que Jesus e o Espírito Santo são Deus. De fato, se as Escrituras não afirmassem, seria verdadeira a premissa, mas não é, porque a Bíblia confirma que Jesus e o Espírito Santo são o único e verdadeiro Deus. Então, precisamos recorrer à Escritura para demonstrar que essa premissa é falsa e para mostrar porque nós, como igreja cristã, continuamos confessando e adorando um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós já lemos o texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, mas estamos em Isaías e já lemos Isaías 44 também, versículos 6 e 8, que falou também isso, mas adiante um pouquinho para Isaías 61.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, lembro sobre o Espírito Santo em distinção do Pai, algo que foi enviado da parte do Pai. Em Gênesis, lá no comecinho, nós temos o conhecido plural de Gênesis. Começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, lemos mais uma vez sobre o Espírito Santo em distinção de Deus, e lá mais adiante, Deus sempre está repetido na criação do homem, versículo 26 em especial, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Então, uma indicação, isso não prova a doutrina da Trindade, o fato de que o plural está sendo usado, mas com a revelação do Novo Testamento, nós podemos então entender melhor porque o plural está sendo usado aqui. Pode ser um plural majestático, às vezes nós usamos um plural para nos referirmos a nós mesmos. Isso de fato é possível aqui. Os judeus costumam usar esse plural para explicar a presença dos anjos como testemunhas na obra da criação, do restante da criação. Então, os anjos teriam sido a criação primeira. Mas esse texto também mostra que há uma pluralidade em Deus, que aqui não está descrita como é. Não podemos dizer muita coisa, senão a gente pode cair também no erro de exagerar. Ainda, voltando para Isaías 63, versículo 10, Isaías, mais uma vez, nos fornece uma informação distinta do Espírito Santo: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que esse lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Paulo vai citar em Gálatas que não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estás selado para o dia da redenção. Não é? Indo ao Novo Testamento, logo nos primeiros capítulos, capítulo 3, versículo 16 e 17, no batismo de Jesus, nós lemos: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto nós vimos distintamente a voz que identifica o Pai no céu, o Espírito Santo que desce visivelmente, e também o Filho que está sendo ali batizado. E Jesus, no final do Evangelho de Mateus, quando ordena a pregação do Evangelho em todos os lugares, ele acrescenta que o Evangelho deve ser pregado em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lucas 4,18 repete o que Isaías mencionou sobre o Espírito Santo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Em João 14,26, nós lemos sobre a procedência do Espírito Santo, a origem de onde ele é enviado, da parte de quem. Então, 14:26, lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, mais uma vez, uma distinção entre o Pai, que envia o Espírito Santo, e isso é da parte de Jesus, como nós lemos em outro lugar, capítulo 15, também versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Então, mais uma vez, uma distinção e nos falando algo mais sobre essa procedência, esse relacionamento entre as pessoas da Trindade. Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 13, o versículo final, nós sempre estamos ouvindo na bênção apostólica, hein? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez, uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E ainda Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Tito, depois de Timóteo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então fala mais uma vez sobre a distinção e a procedência do Espírito Santo e a relação do Espírito Santo sobre nós. E eu quero recomendar que durante essa tarde em casa, quem tem em casa a Confissão Belga, leia o artigo 8 e 9 da Confissão Belga. Porque o artigo 8 vai definir a doutrina, o conceito doutrina da Trindade. E o artigo 9 vai mostrar as provas bíblicas daquilo que foi definido no artigo 8. Então, são dois artigos usados combinadamente, que são importantes para o nosso entendimento da doutrina da Trindade. Então, nós não acrescentamos nada à divindade. Não acrescentamos o Filho, não acrescentamos o Espírito Santo. Porque a divindade eterna, ela se revelou na Escritura como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Se a divindade fosse realmente uma unidade absoluta, ou seja, uma unidade sem nenhuma composição, então colocar Jesus no mesmo pé de igualdade que Deus e o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade, isso seria realmente um pecado terrível e nos transformaria em idólatras mesmo. Porém, nós devemos rejeitar essa premissa falsa que nós ouvimos e qualquer doutrina que rejeite que Jesus e o Espírito Santo são igualmente Deus juntamente com o Pai, devemos rejeitar definitivamente. Porque toda a história da salvação que nós ouviremos no credo apostólico a partir de agora dependem dessa doutrina. Se nós negarmos a doutrina da Trindade e a pessoalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então também acaba com a doutrina da salvação, conforme nós cremos e confessamos à luz da palavra de Deus. Então, a igreja não criou a doutrina, mas devemos reconhecer que a doutrina da Trindade, como nos foi revelada no Novo Testamento, não era uma doutrina clara no Antigo Testamento. Nós devemos reconhecer isso. Nós dependemos do Novo Testamento para ter clareza sobre essa doutrina, embora isso não significa que ela já não fora anunciada no Antigo Testamento. Já
Nós vimos distinção do Espírito Santo, mas tem também distinção da palavra que estava lá em Gênesis 1, criando todas as coisas, e que é claramente identificada por João apóstolo como sendo Jesus, o Filho de Deus. Mas uma vez que a revelação do Antigo Testamento não enfatizou a natureza interna da divindade, isso não aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que nós aprendemos sobre essa unicidade de Deus é a exclusividade de Deus em relação a outros deuses. Então, a palavra, como nós veremos, a palavra único, ela é empregada no Antigo Testamento para fazer uma clara distinção entre o único Deus existente e os falsos deuses que não existem. Então Deus já nos mostrou em Êxodo capítulo 20 que nós não podemos ter, nem adorar, nenhum Deus além do Senhor. Lemos, quando nós estamos lendo Deuteronômio capítulo 6, e nós vamos voltar para lá, por quê? Porque geralmente os opositores da fé, como de costume, usam o texto sem apresentar o seu contexto. E nós poderemos ver claramente que o contexto do capítulo 6, quando Deus está ensinando que Ele é o único Senhor, Ele não está ensinando sobre a natureza interna da divindade, mas Ele está ensinando sobre a exclusividade de Deus em relação a outros deuses. Você pode, então, ler particularmente, versículo, mais adiante, os versículos 12 a 14. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Então, a proibição, quando a Escritura está falando só ter um Deus, é um Deus em distinção dos muitos falsos deuses que existem nas nações em volta de vocês. Só há um. Então isso fala sobre uma exclusividade de Deus em relação aos falsos deuses que são inventados pelos homens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, voltando mais uma vez para o Novo Testamento, no capítulo 8, Paulo está tratando das coisas sacrificadas aos ídolos, e naquele momento ele expõe a exclusividade de Deus mais uma vez em relação aos falsos deuses. Os versículos 4 e 6, nós lemos assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então esse um só Deus não está negando a natureza interna trinitária dessa divindade, mas está dizendo que na relação com outras divindades não existe outro, só existe um, só Deus, só esse Deus que existe. Versículo 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também para Ele. Então, um só Senhor Jesus, por meio de quem todas as coisas vieram à existência, o Deus que estava no princípio com Deus, conforme João capítulo 1, o versículo 1. Agora, saibam os irmãos que no texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, tem uma palavrinha especial que muitas vezes é usada pelos opositores da fé, justamente para tentar desacreditar que há uma composição pessoal na divindade. Então, na palavra, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, tem a palavra que é traduzida como único. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo, para os israelitas, de fato era um versículo importante,
e eles carregavam, os irmãos leem sobre os filactérios, eram tiras com versículos bíblicos escritos, pendurado às vezes na mão, nas portas também tinham os mezuzais, que eram pequenas caixinhas com versículos bíblicos, com rolos pequenininhos, com versículos bíblicos dentro, e entre esses versículos sempre tinha o Shema, esse versículo, capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, era o Shema, porque a primeira palavra do versículo é Shema, ouve Israel, Shema Israel. Então, nesse versículo aparece uma palavra hebraica que vocês não precisam conhecer, mas só para ouvir a palavra errad, palavra para único. Então, eles enfatizam essa palavra para dizer, olhe, Deus ele é um só, ele mostra isso. E de fato essa palavra aparece em muitos outros contextos, não aparece em Isaías 44, o texto que nós lemos, por isso eu estou lendo o Deuteronômio, porque é um texto que é geralmente usado, mas aparece em muitas outras passagens, dizendo Deus é único. Mas quando essas passagens são usadas, como aqui em Deuteronômio 6, ela fala sobre um exclusivismo de Deus em relação aos outros deuses, e não está descrevendo a natureza interna de Deus para dizer que Deus é uma única pessoa. Não está sendo usado para isso. Isso é dizer mais do que o texto está ensinando. Para dar um exemplo prático da falácia, de que essa palavra significa que Deus é absolutamente em composição, vamos para Gênesis capítulo 2, um conhecido texto que marca a vida de muitos de nós e marcará a vida de outros em breve, espero. Capítulo 2, versículo 24. O que nós lemos. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois errad. Mesma palavra. Agora, observe os irmãos, se essa palavra está sendo usada aqui para se referir a uma unidade absoluta. De jeito nenhum. Ela está sendo usada para se referir a uma unidade composta entre um homem e uma mulher. Os dois, homem e mulher, eles deixam suas antigas parentelas e se juntam para formar um novo corpo, uma nova família. E os dois passam a ser errad, passam a ser um. Então, afirmar que essa palavra significa que Deus possui uma unidade absoluta é completamente falho. Isso não pode ser confirmado. Obviamente que, para que nós afirmemos que dentro da divindade há o Filho e o Espírito Santo, nós também precisamos de mais do que isso. Não podemos simplesmente dizer que, então, essas passagens do Antigo Testamento estão ensinando que em Deus há uma trindade, mas estão demonstrando que em Deus não há uma unidade absoluta e que em Deus há uma pluralidade que não era conhecida e que só nos é revelado no Novo Testamento com a revelação do Filho de Deus. Então nós, como cristãos, nós recebemos a plenitude da revelação em Cristo Jesus, conforme Hebreus capítulo 1, os primeiros versículos nos ensinam, tendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, falou-nos nos últimos dias, por intermédio do Filho, em quem temos a redenção. Então, por meio de Cristo, agora nós recebemos aquilo que os antigos não chegaram ao ponto de conhecer, que o Filho e o Espírito Santo não são deuses, mas são Deus, juntamente com o Pai. A Igreja de Cristo sempre confessou essa verdade. Os apóstolos do Novo Testamento, os primeiros pais da Igreja cristã, eles confessaram a verdade de que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são juntamente o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. É a linguagem do catecismo. Porém, não tardou na igreja cristã para surgir aqueles que negavam essa doutrina e que se levantaram contra ela e que confrontaram e que
na confrontação a essa doutrina, foi necessário que a igreja, então, se posicionasse e explicasse de modo mais claro e organizado como elas entendiam a partir das Sagradas Escrituras que Deus, o único Deus, se manifesta, conforme as Escrituras, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é nesse sentido, então, que a palavra trindade foi cunhada, ela foi usada, que talvez ela nem seja a palavra mais feliz, porque pode dar a entender que são três divindades, né? Trindade, mas não é três divindades, mas três na divindade. Então, isso é um entendimento melhor. Então, a igreja teve que reagir às pessoas e grupos que foram se formando e negando a doutrina da Trindade. A primeira grande reunião da igreja para tratar esse assunto foi o Concílio de Nicéia, 325 da era cristã. O Concílio de Nicéia é considerado o primeiro concílio ecumênico, ou seja, o primeiro concílio geral, envolvendo toda a cristandade na época. As igrejas católicas e oriental reconhecem 7 concílios ecumênicos, mas a gente vai ver que a partir do 5º concílio já começa a ser introduzida várias doutrinas que são contrárias ao cristianismo, porém, muitas vezes são considerados por eles como ortodoxos, porque estão definidos dentro desses primeiros concílios, que são reputados concílios ecumênicos pelas igrejas católica e oriental. Nós não falamos sobre concílios ecumênicos, mas falamos sobre credos ecumênicos. São os documentos, e não todo o concílio, mas o documento que foi forjado em alguns desses concílios e que preservam nele a pureza da doutrina conforme vem sendo ensinada pelos apóstolos até o dia de hoje. Então, nesse concílio de Nicéia, 325, a igreja foi reunida fundamentalmente, esse foi o motivo, para tratar da controvérsia ariana. Era um bispo que estava ensinando que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura, mas por ser a primeira das criaturas de Deus, ele era tão considerado, tão elevadamente considerado, que é justo chamá-lo de Deus, porém não um Deus à semelhança do Pai. Então, Ario ensinava isso, e a igreja, então, teve de reagir. Naquele momento, a igreja contou com um homem poderoso na Escritura, chamado Atanásio. Aí nós temos o credo atanasiano, que não foi escrito por Atanásio, mas resume o pensamento dele, por isso leva o seu nome. Então, Atanásio reagiu, ele nem era bispo ainda na época, mas acabou sendo depois elevado à posição, porque ele foi como auxiliar do bispo Alexandre para o concílio de Nicéia, mas ele auxiliou tão bem ao bispo que ele ganhou notoriedade na história por causa da sua posição contra a posição de Ario, que negava que Jesus Cristo era verdadeiro Deus igualmente ao Pai e o Filho. Essa posição do concílio de Nicéia, definindo então que o Filho é da mesma natureza que o Pai, ele precisou ser ainda ratificado no concílio seguinte, no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, porque ainda, apesar da doutrina já ser oficial, as terminologias usadas ainda estavam abertas a muitos questionamentos. Então a igreja novamente se reuniu para definir em termos mais precisos aquilo que a igreja já tinha afirmado no concílio de Nicéia, que é a definição de que Jesus é da mesma natureza que o Pai. Então, quando você vai estudar a história dos concílios, você percebe os termos empregados no segundo concílio. O credo que nós usamos, que nós chamamos de credo niceno, é, na verdade, credo niceno constantinopolitano. Por quê? Porque a formulação que nós usamos, o texto que nós usamos,
não é o texto daquele primeiro credo que foi definido no Concílio de Nicéia 325, mas o credo que foi reformulado no segundo concílio de Constantinopla em 381, que tem as mesmas terminologias que nós já empregamos agora no credo que costumamos usar, e vamos fazer isso na pregação, no culto de hoje à noite. Nesse segundo concílio de Constantinopla, o segundo concílio que aconteceu em Constantinopla, o primeiro foi em Nicéia, nesse segundo concílio ecumênico, além de definir, de redefinir os termos na redação do credo niceno, precisou, àquela altura, acrescentar uma nova discussão: a divindade do Espírito Santo. Isso não foi objeto de muita discussão no século anterior, com, por exemplo, Ário e o combate de Atanásio. Naquele momento, o foco realmente estava na pessoa de Jesus. Isso foi resolvido no Concílio de Nicéia, ratificado no Concílio de Constantinopla, porém, nesse íntere começa também os questionamentos acerca da divindade do Espírito Santo. E alguns, como o próprio Ário, ensinava que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, não é uma pessoa à parte de Deus, mas é uma coisa à parte de Deus. Então ele reconhecia que o Espírito Santo e Deus não eram a mesma coisa, mas eles tratavam o Espírito Santo como uma força. Então, eu chego aqui e assopro, então o vento que saiu da minha boca é então o Espírito Santo. Não é a mesma coisa que Deus, mas também não é Deus igual a Deus. Então, nesse mesmo concílio de Constantinopla, em 381, foi necessário também definir nos mesmos termos da definição da natureza de Jesus Cristo, como verdadeiro Deus igualmente ao Pai, também usar as terminologias para se referir à igualdade do Espírito Santo em relação ao Pai, embora em diferentes funções, e conforme os textos que nós lemos, procedendo do Pai e também do Filho, conforme nós confessamos, embora tenha discussão entre a Igreja Católica e a Igreja Oriental sobre esse acréscimo e do Filho, porque a versão grega do credo só tinha que procede do Pai, e a versão latina então veio a acrescentar e do Filho, a palavra filioque. Isso gerou o grande cisma de Igreja Católica e Igreja Oriental. Mas nós, apesar dos termos realmente não serem os mesmos empregados, então tem uma distinção nessa procedência, mas ainda lemos em João 15, 26, que é o Filho quem está enviando em nome do Pai. Então há a participação do Filho no envio do Espírito Santo. Então, os contrários à doutrina da Trindade, na época foram censurados, foram instados a se arrependerem e banidos eventualmente aqueles que não se devolveram do seu falso ensino, do seu falso entendimento, como o próprio Ário, que foi exilado, embora não demorou muito tempo, e depois o sucessor de Constantino acabou repatriando Ário. Mas os contrários à doutrina da Trindade não desapareceram, nunca desapareceram. Existem igrejas arianas no Oriente Médio até o dia de hoje, Síria, sul do Iraque, naquela região. E só para a gente saber que transita entre nós ainda hoje grupos que ensinam contra a doutrina da Trindade, e não são, eu vou citar dois aqui, mas existem muitas, existem igrejas que reproduzem isso, às vezes as pessoas não conhecem, mas está lá no escopo da doutrina daquela igreja. Por exemplo, a Testemunha de Jeová, né? É um grupo clássico que nega. Os Testemunhos de Jeová seriam os representantes modernos de Ário, porque eles argumentam nos mesmos termos de Ário, embora eles não admitem que eles são arianos, porque eles usam outras expressões diferentemente de Ário. Mas, basicamente, os Testemunhos de Jeová estão dizendo a mesma coisa que Ário. Jesus não é Deus. Ele pode ser chamado de Deus, tanto é
que na tradução do Novo Mundo, que é a tradução da Testemunha de Jeová, da Bíblia, em João capítulo 1, versículo 1, ele traduziu como Deus. Quando João falou, no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Eles traduziram como Deus, mas eles traduziram ao final Deus com letra minúscula. No princípio era o verbo era Deus, o verbo era um Deus e estava com Deus. Então eles admitem que aquele texto aponta para Jesus, mas eles dizem, não é da mesma natureza do Pai. Então trata Jesus como um Deus menor. Mas isso sim é idolatria. Porque se Jesus não é Deus, e a igreja o adora como Deus, então aí sim há idolatria. Porque a igreja estaria adorando um ente que não é Deus. Nisso constitui idolatria, não na igreja cristã que adora Jesus como Deus, porque ele foi revelado na Sagrada Escritura como o verdadeiro Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Um outro grupo que prega contra a doutrina da Trindade é o Ministério Voz da Verdade. Talvez alguém conhece, tem hinos conhecidos e bonitos por sinal, e muitos deles bem bíblicos mesmo, e verdadeiros. O problema é que Voz da Verdade, que tem um grupo, o conjunto Voz da Verdade, o Ministério Voz da Verdade é sediado em Santo André, em São Paulo, embora surgiu, se não me engano, no Mato Grosso, mas a sede é em São Paulo, e reproduz esse ministério pelo Brasil afora. Então esse grupo é como se fosse a vitrine deles para o Brasil. Só que nas músicas eles não mostram o que eles confessam sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nas músicas você vai ver ele falando sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, nos mesmos termos que nós lemos na Bíblia e que nós cremos. Mas se você tiver coragem, se tiver estômago, ouça os vídeos de Carlos Moisés, que é o atual presidente, filho do antigo fundador Fué de Moisés. Ouça o vídeo dele na internet falando sobre a doutrina da Trindade. Se tiver estômago, você consegue ouvir até o final. Os termos ofensivos que ele usa para se referir à doutrina da Trindade. Mas na música você não percebe isso. Porque, diferentemente das Testemunhas de Jeová, eles representam um grupo posterior a Ário, que, questionando a doutrina da Trindade, eles falaram sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, repetindo as mesmas terminologias bíblicas. Eles não tinham nenhuma dificuldade que Ário, por exemplo, de chamar Jesus de Deus. Eles não tinham nenhuma dificuldade. Deus com letra maiúscula. Porém, eles ensinavam que Jesus e o Espírito Santo não eram pessoas distintas. O arianismo admitia a distinção do Espírito Santo e de Jesus, porém não em igualdade com o Pai. Agora, os chamados modalistas, eles diziam que essas expressões apenas expressam o modo como Deus se manifestou, por isso modalistas. Ou seja, Deus, ele eventualmente se apresentava no modo de Pai, eventualmente no modo de Filho e eventualmente no modo de Espírito Santo. Então eles não tinham problema nenhum com as terminologias, mas eles negavam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem entidades diferentes, ou fossem pessoas diferentes, melhor dizendo. Então, basicamente, ao longo da história, a igreja teve que, no passado, lidar com esses grupos e rejeitar essa doutrina e estabelecer aquilo que na ortodoxia cristã ficou conhecido, então, como a doutrina da Trindade, no qual o único e verdadeiro Deus subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em todos esses casos, embora haja pensamentos diferentes, todos negam a doutrina da Trindade e ensinam que Deus é um ser absoluto na relação interna. Não há dentro da divindade nada mais do que uma única pessoa. Mas em conclusão,
Nós devemos manter que a Escritura revela sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo, e que tem sido confessado pela Igreja cristã ao longo desses mais de 2000 anos de história. Que o Pai é aquele que criou todas as coisas, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, não sozinho. Não é que quando se fala da obra de um e os outros estão fora. Deus criou todas as coisas juntamente com o Filho e com o Espírito Santo. Gênesis 1 falou sobre o Espírito Santo, João 1 falou sobre a palavra que Deus falou. Que o Filho é aquele que realizou o sacrifício redentor na cruz, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, porque a obra não foi de Cristo sozinho, porque foi no poder do Espírito Santo que ele realizou o sacrifício da cruz e foi em cumprimento à ordem do Pai. E também cremos e confessamos que o Espírito Santo é aquele que aplica os méritos de Cristo sobre os pecadores que estão sendo salvos, juntamente com o Filho e com o Pai, porque ele foi enviado pelo Pai para fazer isso. E o próprio Jesus Cristo diz que é acerca dele que o Espírito Santo dará testemunho. Então, amados irmãos e irmãs, esta é a fé universal e indubitável que nós confessamos juntamente com a igreja de todos os séculos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa cabeça não pode compreender todos os detalhes dessa bendita doutrina que aprendemos na Tua palavra. Nem o nosso coração pode aceitá-la. Por isso mesmo, homens ímpios, sem afeição, desprovidos de Tua graça, ou convertem essa doutrina em superstição, ou a corrompem de tal forma que chegam a usar termos ofensivos a ela. Mas somente um coração que está provando a graça regeneradora do Espírito Santo é que pode chegar ao ponto de aceitar essa verdade como uma verdade absoluta, e que Deus, o Pai, por meio do Filho, envia o Espírito para, por meio dele, criar todas as coisas e operar a salvação nos pecadores escolhidos. Te pedimos que o Senhor nos preserve dos ataques, porque Satanás não vai cessar de nos acusar, de nos ofender por causa dessa doutrina e tentar desqualificá-la, tentar resumi-la à invenção de homens, a colocá-la em conflito com a própria verdade, dizendo que é ilógico falar nesses termos acerca de Deus. Senhor, que o Senhor nos faça recordar aquilo que estamos ouvindo hoje e nos leve a recorrer mais uma vez aos textos da Sagrada Escritura, nos quais nós lemos sobre essa doutrina, ainda que não usando a palavra Trindade, e que possamos também nos consolar que esse mesmo ataque a Igreja de Cristo tem sofrido ao longo dos séculos, mas que nós possamos nos unir à Santa Igreja de Cristo e continuar confessando juntamente com ela, especialmente nos credos que nos foram legados para nós e para os nossos filhos. Por favor, nos ajuda nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém.